Bom, e a partir de agora tá gravando, tá? Quando ele fala em retas tangente, ele está falando desses segmentos aqui, ó, o vermelho e o segmento azul, tá? Esses dois segmentos são tangentes porque ele toca a circunferência em um ponto só, bem aqui nesse ponto A e bem aqui nesse ponto B. Então tem dois pontos onde ele toca só, tá? Então o segmento tangente aqui, o ponto A, e o outro segmento tangente, o ponto B. Por isso que ele é chamado de segmento tangente. Quando você faz isso aqui numa circunferência, onde ela toca a circunferência, essa reta ela vai fazer um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. Isso aí nós já falamos na aula passada, né? Que uma reta que passa aqui, tangente a uma circunferência, sempre ela vai formar um ângulo de 90 graus com o raio da Bom circunferência, dia, tá? professor. Oi, bom dia. É o Léo, professor. É o Léo? O Vitor tá por É aí o já? Léo. O Vitor é uma fera também, professor. Mas o Léo tá. Não tá, né? Tá ok. Tá ok. Vamos continuar aí, tá, Léo? Na página 268 aí, na parte de segmentos, Livro tá? 3, né? Livro Isso, 3, né? livro 3, com certeza, tá? Tá beleza, tá beleza. Então, essas são as retas tangentes. O que ele quer que vocês analisem quando vocês tiverem um problema como esse aqui, é que esse valor aqui, né, tem dois tracinhos aqui na reta vermelha e na reta azul, esses dois tracinhos indicam que esses dois segmentos aqui têm o mesmo valor, tá? Por exemplo, se aqui tiver um valor de 10 aqui em cima, aqui embaixo também o valor dele é 10, né? Do B até o P, no caso, e do A até o P. Então, isso ocorre muito, né, em alguns cálculos matemáticos, né, principalmente quando se refere a planetas, né, essas coisas que ele dá. Um planeta está a uma distância x do outro, que tem um raio tal, né? E isso é possível calcular, né, esse segmento aqui, ou pode ser que precise calcular o segmento, a distância do ponto P até o centro da circunferência, tá? Nesse caso, vocês trabalham com triângulos, né? Quando ele falar para calcular a medida do segmento, né, OP, ou a medida do segmento AP, ou a medida do raio, né, de O para A, isso quer dizer que vocês podem trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Tá? Vocês têm esse triângulo de cima, pode ser, é o mesmo triângulo, tá? Porque eles são congruentes, né? Nesse caso aqui, esse segmento aqui. Então, logo eu posso dizer que esses triângulos aqui são semelhantes. Então, o cálculo que você fizer para o triângulo de cima, ele serve para o triângulo de baixo, tá? Então, nesse caso aí, vocês podem aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Ele resolve também isso aqui, tá ok? Quem quiser. Se não, vocês podem aplicar, tá? Ou igualdade, tá? Igualdade de segmento. Isso aqui resolve para vocês. Ou vocês trabalham com igualdade, ou trabalham com o teorema de Pitágoras. Um dos dois aí vai resolver esse tipo de problema para vocês. Tá? Por exemplo, aqui pode ocorrer casos em que ele coloca assim para vocês. Deixa eu só colocar uma situação. Vamos supor que aqui, essa parte de cima seja 2x, né, menos 1, e aqui de baixo ser um valor x qualquer. Né? Aí ele quer saber quanto é, né, essa medida de A para P. Aí, como eu tenho o segmento de cima, né, e o segmento de baixo, aí eu pego os dois. Por exemplo, 2x menos 1 é igual a x. Eu vou igualar, porque esse segmento de cima tem o mesmo valor do segmento de baixo. Tá? Nesse caso, vocês podem igualar. Né? Quando ele trabalhar desse modelo aqui de exercício, vocês podem trabalhar com a igualdade, porque ele deu o segmento de cima e o de baixo. Né? Claro, é algébra. Aí, nesse caso, vocês vão achar o valor de x, que vai dar 1. Né? Achando o valor de x, é só pegar e substituir novamente na equação, para saber quanto é esse comprimento de A até P. Né? Lembrando que o mesmo valor que vocês acharem aqui em cima, vale para cá para baixo. Veja que aqui embaixo está dando 1. Então, quer dizer que aqui em cima também tem que dar 1. Tá? Então, é um dos modelos de exercício que pode surgir. O outro modelo que pode surgir é para vocês trabalharem com o teorema de Pitágoras. Tá?
algumas vezes vocês vão ter que trabalhar com os dois modelos, né? O teorema de Pitágoras e a igualdade, que é o que nós chamamos de segmentos tangentes, tá? Aplicar essa relação aqui de segmentos tangentes, que é bem aqui que ele fala para vocês, tá? PA é congruente a PB. Então, todo cálculo em PA pode ser igualado ao cálculo que tiver em PB, tá? A expressão de PB. Alguma dúvida aí? Tudo ok? Tudo ok, professor, tá só o Ok, né? filé. Pois é, isso aqui é simples para vocês, tá? Vocês podem trabalhar com essa questão de triângulo que dá certinho lá o cálculo de vocês, tá? É comum aparecer esse tipo de problema lá nas avaliações, tá? Em Enem, né? Esses concursos aí, sempre aparece esse tipo de problemas aí. É bom vocês estarem atentos a essas questões, tá? Não sei se a Carla já postou para vocês que vocês vão fazer uma prova de física, né? É dia 17 agora, tá? Lembra que vocês fizeram online uma vez? Lembro. Pois é, essa prova vai ser online, tá? Ela não vai ser presencial. Então, eu vou verificar como é que vocês vão fazer, mas vocês vão entrar lá. Já que vocês estão inscritos, com certeza vai ter uma maneira de vocês entrarem lá, tá? E aí vocês vão ter que fazer. Essa prova ela vai de 1 da tarde até 5 da tarde, o tempo dela, tá? Só que é online. Aí vocês terão que estar preparados nesse dia, do dia 17, né? Prepare todos os equipamentos de vocês aí necessários. Eu baixei lá para a Carla postar para vocês quais são as orientações que vocês precisam, tá? Para fazer essa prova aí. Todos vocês estão inscritos já. Tá? Aí eu já passei para o Melo o conteúdo e também vai estar disponível para vocês aí no grupo, o conteúdo da prova. Tá? Eu não sei se o Melo vai avaliar vocês, isso aí já vocês podem fazer acordo com ele, né? Se ele vai avaliar ou não através dessa prova aí. Pode ser que ele avalie vocês aí. Tá bom? Então vou seguir aqui, tá? Deixa eu só passar aqui rapidinho. Bom, isso aqui eu acho que vocês já entenderam, né? No caso lá, eu já falei para vocês que esse ângulo aqui em cima ele tem 90 graus, né? Que essas distâncias aqui são iguais e que vocês podem aplicar o teorema de Pitágoras nesses casos aí. Tá? Isso aí é cálculo simples que vai surgir lá para vocês, tá? Outra coisa que nós temos aqui, deixa eu só pegar aqui, tirar daqui. Só um momento que a minha tela está muito cheia de ferramenta aqui, está cobrindo. Tá. Outra coisa que vocês têm aqui é o seguinte, esse ângulo central que nós chamamos na circunferência, tá? São os ângulos que aparecem numa circunferência. A gente vai trabalhar com a situação agora aí. Tá? Não sei se em algum momento vocês já trabalharam com isso, mas é o seguinte, quando ele fala em ângulo central, ele está se referindo a esse ângulo que aparece bem aqui, ó, né? Que chamou aqui de beta. Tá? Esse ângulo é o nosso ângulo central, que ele chama lá. Então, há uma maneira de vocês calcularem esse comprimento aqui dessa parte vermelha, desse arco aqui, ó, através desse ângulo central. Tá? Então, eu preciso ter o raio da circunferência e o ângulo central. É o suficiente para eu poder calcular essa distância de A até B. Tá? Porque pelaquela fórmula que nós trabalhamos com vocês, não é possível fazer isso aí, aquela fórmula 2πr, aquela é só para vocês calcularem o comprimento total de uma circunferência. Tá? Quando vocês querem calcular o comprimento total de uma circunferência, vocês sabem que vocês podem aplicar essa fórmula aqui, né? 2π vezes o raio. Isso aqui vai dar para vocês o comprimento de uma circunferência, né? Ou seja, se vocês derem uma volta aqui na circunferência e quiserem saber quantos metros vocês andaram, pegue e multiplique 2 por π. Quanto é o π? Alguém lembra aí? Quem é que lembra? 3,14. 3,14 aproximadamente, né? Vezes o raio, né? Se ele der o raio aqui, coloque o raio aqui, ó.
Essa fórmula aqui, de vez em quando, a gente vai estar trabalhando, tá? Não sei se eu já mencionei ela aqui, mas eu não preciso mais mencionar, porque vocês vêm trabalhando com ela desde o 8º ano. Né? No 8º ano eu já comecei a trabalhar, quer dizer, antes mesmo a gente já trabalhou com isso aqui, vocês já trabalharam isso aqui, lá no 7º talvez. Mas no 8º ano eu reforcei, no 9º ano nós vimos bastante isso aqui, né? E agora no 1º ano vocês vão ver de novo isso aqui. Então não esqueça que para calcular, né, perímetro ou comprimento é a mesma coisa, tá? Se de falar perímetro é a mesma fórmula do comprimento. Uma volta completa é 2πr. Isso vai dar a volta completa numa circunferência. Tudo bem? Bom, vamos seguir então aqui, né? Aqui embaixo ele coloca o... Oi. Então, essa é a fórmula sempre para calcular perímetro? O perímetro, porque alguns livros eles trazem o nome perímetro, né? Outros livros trazem o nome comprimento, tá? Qualquer um dos dois serve para vocês. São mesmos valores, resultados, né? Então, é o comprimento da circunferência, tá? Só que essa fórmula é para calcular o comprimento total de uma volta, tá? O que nós estamos vendo agora é quando vocês precisam calcular parte do comprimento de uma circunferência, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma circunferência, deixa eu ver aqui com vocês. Se eu tiver uma circunferência, vou fazer um detalhe aqui para vocês que vocês vão entender melhor. Se eu tiver uma circunferência aqui assim, e eu dividir essa circunferência em 4 partes assim, aí fica fácil. Eu não preciso nem aplicar esse tipo de cálculo aqui para resolver esse tipo de problema, né? Se eu quiser saber só essa parte de cima, né? Vamos supor que eu queira só, vou colocar aqui rapidinho, que eu queira só essa parte aqui, ó. Calcular só isso aqui. Bom, aí nesse caso eu não preciso recorrer a esse tipo de problema, tá? Por quê? Porque Bom dia, professor. Oi, bom dia aí, Francisco. Veja só, 268, tá, Francisco? A página 268 do livro 3, tá? Tá. Então, ó, se vocês precisarem fazer esse tipo de cálculo aqui, não vai dar problema, porque vocês precisam calcular o comprimento, que é 2πr, né? E depois pegar esse valor, né, já que ele quer essa parte aqui, e dividir por 4. Porque você quer a quarta parte desse comprimento total aqui, ó. Isso é fácil. Aí eu não preciso... 268. Isso, tá? Aí eu não preciso fazer o cálculo com esse ângulo aqui, porque ele é de 90 graus. Né? Depois eu vou explicar para vocês aí por que 90 graus vai dar esse resultado aqui. Tá? O certo é que quando eu for assim, né, ângulos divididos aqui iguais, o aluno não precisa fazer esse cálculo que nós vamos ver agora. Ele pode recorrer àquele cálculo antigo do comprimento, né? Por exemplo, se eu tiver aqui a circunferência dividida em 6 partes iguais, aí o que eu faço? Eu calculo o comprimento e divido por 6, aí eu vou saber quanto é que vale essa parte aqui, ó. Tá? Cada parte da circunferência. Aí é simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, o problema é o seguinte, quando esse ângulo, ele dá apenas um ângulo aqui, né? Vamos supor que ele desse aqui 30 graus. Aí o aluno já fica com dificuldade se ele for tentar fazer por aqui. Né? Ele pode até ver quantas de 30 dá aqui e depois fazer. Ele pode fazer isso se ele quiser. Né? Mas se não der exato, se ele der um ângulo que não é exato lá, né? Aí fica mais complicado. Tá? Porque ele pode dar, por exemplo, um ângulo aqui, né, de 11 graus. Tá? Aí se o aluno for tentar fazer uma divisão de 11 graus exato, aqui não vai dar certo. Aí tem que recorrer a esse tipo de cálculo que nós vamos ver aqui agora. Tá? Quando ele der ângulos que dá para dividir igual a circunferência, tudo bem. Por exemplo, 90. Aí o que eu faço? Deu 90 lá, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Ó. Pronto. Eu já sei que eu tenho 4 de 90. Tá? Se for 45, aí o que ele tem que fazer se for 45? Tá? Se for 45, ele pega, divide isso aqui no meio aqui, divide isso aqui no meio aqui. Ó. 45, 45. Ó. Vai ter 8. Ó. Né? Então, pego o comprimento e divido por 8. Aí eu vou saber quanto é essa parte aqui. Então, quando são ângulos que dá para dividir por 360 lá, fica fácil. Né? Vocês podem recorrer a isso aqui. É uma maneira de vocês fugirem desse problema aqui. Tá? Mas, tem casos, como eu falei, que não dá exato. Né? Então, eu tenho que recorrer de qualquer maneira a esse tipo de problema.
tá? Que são os ângulos central que nós chamamos aqui. Então, bora ver como é que a gente age quando se trata de ângulo central. Nós temos dois casos, tá? Bora ver esse caso aqui, ó. Se numa circunferência, o centro O, né? De centro O, um ângulo central determina o arco AB, né? Esse ângulo aqui está determinando esse arco vermelho, tá? Dizemos que AB é o arco correspondente ao ângulo central AOB. Tá? Então, ele está mostrando aqui para vocês as várias maneiras de vocês escreverem, tá? AB, quando ele está se referindo a esse ângulo central bem aqui, ele pode colocar, né, um arco em cima de AB, ou ele pode escrever dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a mãozinha aí ou não? Sim. Tá, tá vendo? Tá. Eu A tô mãozinha usando... que puxa para passar a página. Isso, exatamente. É um outro recurso que eu estou usando aqui. Bora lá. Tá? Então, veja só. Tomando-se como uma unidade de arco, né, unitário, o arco definido na circunferência por um ângulo central unitário, unidade de ângulo, notamos que a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Tá? Então, ele só está demonstrando aqui para vocês quais são as formas que pode aparecer de representação. Só isso, por enquanto. Tá? Não estou fazendo cálculo algum. Ele está mostrando para vocês aqui, ó, por exemplo, que a medida, ó, medida de A ao B, ó, igual a 60 graus. Ele está falando sobre essa parte bem aqui, ó, a medida de A ao B. É uma das maneiras de vocês representarem, ou aparecer em algum livro por aí para vocês, tá? Ou então pode ser M, que é medida também de AB, a mesma coisa. Ou pode aparecer ainda AB igual a 60, com esse arco em cima. Ou pode aparecer A ao B igual a 60 graus, né? Com esse símbolo em cima. Então, todas Então, dá essas de representar de um monte de jeito diferente, né? 4 maneiras diferentes pode aparecer para vocês. Não Tá? pode esquecer nenhuma, vai que... Não, o que basta vocês lembrarem que isso está significando esse ângulo aqui de dentro. É o ângulo interno. Todas elas representam o ângulo interno. Tá? Eu não sei por que tantas formas de representar, né? Não entendi isso aqui, né? Mas tem várias formas. Cada autor pode criar a sua maneira lá, né? Dessas 4 aí. Tá? Então, vocês ficam atentos, porque às vezes o aluno fala, mas isso aqui é o quê? Né? É o ângulo interno. Isso aqui também é o ângulo interno. Tá? Mas as que mais aparece para nós é essa de cima aqui, né? Às vezes ela vem escrita assim, ó, essa de cima. Essa de baixo aqui, ela vem mais para triângulo, tá? Essa forma aqui. Ela é mais para triângulo. Agora essas de cima não, essas aqui com esse arco em cima é o que mais aparece, para indicar arco mesmo. Tá? Aí é para vocês ficarem atentos, porque elas vêm sendo representadas dessa maneira aí. Nesse caso aqui, tá? Ele coloca assim, olha, que o beta pode ser representado por AB, ó. Beta igual a AB. Esse ângulo interno, né? Se ele colocar AB, está se referindo a esse ângulo aqui. Tá? Porque qualquer circunferência que eu desenhar aqui em cima, ela vai ter o mesmo ângulo dessa daqui, se estiver se os pontos dela estiver marcando sobre esse aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma ideia aqui, talvez você já tenha estudado uma situação dessa. Tá? O que eu estou falando é que se eu desenhar uma circunferência aqui em cima, assim, vamos dizer, né, e eu puxar... Oi, Senhor, fala. o Gabriel tá respondendo no comentário isso. Quem? O Gabriel tá respondendo no comentário. Tá. É que eu não olho muito o comentário aqui, que tem muita ferramenta aqui, não dá para eu ficar muito atento a isso aí, tá? Mas se vocês quiserem falar, pode falar, não há problema nenhum, é bem melhor. Tá? Ó, por exemplo, tem essa circunferência de fora, vamos supor que ela seja concêntrica, tem o mesmo centro. Desenhei errado aqui, mas tudo bem. Vamos dizer que o centro das duas é o mesmo. Esse arco que está aqui fora, CD, é o mesmo arco BA, tá? Porque eu não estou falando de comprimento, eu estou falando do arco. Então, eu posso dizer que AB, tá? O AB é congruente a CD. Isso aqui eu posso afirmar, porque eu não estou me referindo ao comprimento, né? Dessa linha aqui, ó. Eu estou me referindo a esse arco aqui, ó. Tá? Então, eu posso afirmar que o beta é o mesmo arco AB, que é o mesmo arco CD. Ó. Todos os dois têm o centro aqui, ó.
Entenderam? Porque às vezes o aluno confunde arco com comprimento. Quando ele fala aqui, ele está dizendo que esse arco que está aqui fora tem a mesma abertura desse arco que está aqui dentro. Entenderam? Então, algumas situações assim, vocês têm que estar atentos a essas questões aí. Tá? Falar de comprimento é uma coisa, né? E falar de arco é outra situação já. Os dois arcos podem ter a mesma medida, né? Mesmo que seja comprimento maior aqui fora. Estão entendendo aí? Sim. Sim, né? Tá, né? Olha, ano passado, quem estudou comigo, eu não sei nas outras escolas, quem passou pelas outras escolas, se estudou essa parte de ângulo inscrito aqui, ó. Tá? Mas quem estudou comigo, eu acho que lembra disso aqui, que nós trabalhamos com essa situação aqui. Tá? O ângulo inscrito... Pois é. Pois é, bora verificar aqui o que é isso aqui, ó. O ângulo inscrito que ele fala é esse ângulo bem aqui, ó. Tá? Por que ele é chamado de ângulo inscrito isso aqui? Porque esse ângulo aqui, ele se forma, né, a partir desse segmento AV, né, e BV, ó, esses dois segmentos. E veja que o ângulo que se forma bem aqui tem a mesma abertura aqui, ó. AB e, aliás, AO e BO. Tem a mesma abertura aqui. Aí eu pergunto para vocês, esse ângulo alfa aqui, ele tem a mesma abertura do ângulo beta? O que vocês acham? Alguém poderia me dizer? Esse ângulo alfa, ele é congruente a beta ou não? Qual é a relação que existe entre eles dois? Acho que não. Acho que Metade? não Acho também. que não. Isso, É né? metade? Não. Para quem lembra, né, esse ângulo beta, ele é metade da abertura desse ângulo alfa aqui. Tá? Esse ângulo beta é o que nós chamamos de ângulo inscrito. Tá? Ele que é o ângulo inscrito. É o ângulo que é formado a partir da mesma abertura do ângulo central. Porque esse aqui é o ângulo central. Tá? Nós acabamos de estudar isso aqui. O ângulo, tá, central. Então, vocês têm que ficar atentos para isso aqui, tá? Porque nós temos o ângulo central e temos o outro que é o inscrito. É muito fácil localizar o inscrito. Porque o central, vocês sabem que é aquele que parte do centro, né? O inscrito, ele tem que estar ligado nesse ponto aqui, ó. Onde está o extremo do central. Aí o outro, então, será o inscrito. E o inscrito, né? Esse beta, ele vai ser sempre a metade de alfa. Tá? Sempre vai ser a metade de alfa. Por exemplo, se esse alfa aqui... Vou apagar aqui, tá? Se esse alfa aqui... Oi, fala. Eu anotei aí, ó. Já? Eu anotei aí. Tá. Se esse alfa aqui, né, vale 30 graus, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? 15 graus. Sempre vai acontecer isso quando você estiver trabalhando com ângulo inscrito. Tá? O ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo interno, do ângulo central. Tá? Sempre. Essa aqui é uma relação que vocês podem fazer na hora que ele colocar, por exemplo, aqui o ângulo é 2x, né? Aqui é x mais tanto. Então, quanto é que mede esses ângulos aqui? Então, ele pode dar isso aqui em expressão e para vocês realizarem o cálculo, né? Então, vocês vão dizer que esse ângulo é igual a esse dividido por 2. Tá? Aliás, esse ângulo aqui é igual a esse dividido por 2. Tá? O inscrito é igual ao central dividido por 2. Tem a relação aqui embaixo que a gente vai ver. Tá? Então, fique atento a esse tipo de cálculo aí quando ele trabalhar com ângulo central. Ele gosta de trabalhar com essa questão de ângulo inscrito. Né? É muito comum aparecer esse tipo de cálculo aí também. Tá? Cuidado porque ele não precisa necessariamente estar dessa forma aqui, né? Tá? Ele pode estar, por exemplo, olha, considerando essa situação aí, eu posso colocar uma outra maneira que pode aparecer. Eu posso fazer isso aqui, ó. Veja só. Tá vendo aqui, ó? Né? Ele não precisa estar necessariamente aqui atrás desse ângulo aqui. Ele pode estar para fora, deslocado, ó.
Vamos desconsiderar essa linha preta aqui. Considerar só a pontilhada e a azul agora. É a mesma coisa, tá? Só mudou a posição, mas esse ângulo aqui, ele continua sendo o interno, né, que é o central, aliás, e esse aqui continua sendo o ângulo inscrito. E a mesma relação, tá? Esse aqui continua sendo a metade desse. Tá? Então sempre fique atento porque ela não precisa ser necessariamente atrás. Pode ser atrás, pode ser aqui, ó. Pode ser para cima e assim por diante. Tá bom? Alguma pergunta aí? Não. Não? Tá, vou passar para frente. Não. Então vamos lá, né? Já que todo mundo está esperto hoje, vou aproveitar aqui. Aqui a relação para vocês embaixo, olha, ele colocou para vocês, tá? Ele fez um desenho, né? Do alfa e do beta aqui. Aí, mas lembre que não precisa ser necessariamente nessa posição, tá? Como eu falei lá em cima para vocês, porque às vezes de dar um desenho, o aluno pensa que todo o tempo o desenho vai estar assim. Tá? Ele pode estar para cá e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Ele está dizendo que o alfa é metade de beta. Ou pode dizer também que o alfa é metade do arco AB. Isso aí não tem problema, porque vocês sabem que o AB agora é o beta nosso. Tá? É o mesmo ângulo beta. Pronto, aí finalizo essa questão aí com vocês. Então, tudo isso aí, né, a gente vai utilizar para fazer alguns cálculos aqui na frente. Tá? Aqui ele dá uma demonstração para vocês de como ele chegou nessa relação. Tá? Isso aqui eu não vou mexer com vocês agora, mas quem quiser, né, quem quiser se aprofundar mais nesse problema aqui para saber de onde é que veio nessa relação, pode olhar aqui. Né? E quiser depois, eu tenho uma dúvida aí, pode mandar no PV que aí eu posso tirar essa dúvida de vocês. Tá? Se de repente alguém curioso aí quer saber por que dá isso aqui, tá tudo escrito aqui, ó, por quê. Tá? Isso aqui é o que é o tipo de cálculo que vocês fazem lá na universidade, geralmente. Lá é mais esse tipo de cálculo que vocês vão trabalhar, quem for para essa área da matemática. Tá? Lá a gente não trabalha muito em cima de resolver questões, a gente trabalha muito em cima de demonstrar questões. Tá? Provar que A mais B é C. É isso que eles querem lá. Tá? E é o que ele faz aqui para vocês. Tá bom? Para quem tem a tendência de ir para a área de matemática, tem que saber essas coisas aqui, né? Quer dizer, agora não, mas é bom já ir estudando esse tipo de problema. No Enem, eles não cobram isso, tá? De vocês. Eles cobram a aplicação da fórmula. Isso aqui não é cobrado lá no Enem para demonstrar, né? Tá? Hoje não, hoje é mais fácil, né? Porque na minha época, o vestibular, nós tínhamos que fazer isso aqui, ó. E era escrito ainda, né? Não era para marcar, né? Hoje vocês já pegam só a fórmula mastigada. É mais simples, né? O Gabriel travou o aplicativo. Oi? O Gabriel travou o aplicativo. Muito bem. Agora, né, lá vocês aprenderam a relação entre o centro, né, o ângulo central e o ângulo inscrito. Agora nós vamos ver isso aqui, ó. Tá? Que é aquilo que eu estava falando para vocês, para calcular esse comprimento aqui. Ó. Tá? Como calcular esse comprimento de parte de uma circunferência quando eu não tenho um ângulo que é divisível por 360, né? Nesse caso, ele dá uma fórmula para você resolver esse tipo de problema. Tá? Quem quiser, pode fazer uma regra de 3. Né? Tem aluno que prefere fazer regra de 3. Eu vejo muito de um trabalhando com regra de 3 aí, o Kibson, né? Às vezes eu esqueci o nome do outro menino aí. Sempre trabalha o Thiago, né? Se eu não me engano. Tá? Também eu vejo aí mexendo muito com essa regrinha de 3 aí. Tá? Aí o que vocês têm aí, né? Por exemplo, eu só passando para vocês como vocês podem trabalhar também, né? Vamos supor que aqui, né, seja um ângulo de 30 graus. Tá? Eu vou trabalhar, porque tem duas maneiras. Eu vou só adiantando para vocês como é que vocês podem trabalhar, porque tem radianos e tem graus, tá? Tem duas maneiras aqui. Se vocês quisessem trabalhar com a regra de 3 para calcular essa medida aqui, que é o L, que ele chama, tá? Isso aqui, na matemática, nós chamamos de comprimento, tá? Do arco, tá? Para quem não sabe, lá pode surgir uma pergunta para vocês. Calcule o comprimento do arco. Qual é o comprimento do arco? Aí você já fica sabendo que ele está se referindo a esse Lzinho aqui. Vocês podem dar qualquer letra, mas em geral eles usam a letra L aqui. Tá?
como é que eu faço para calcular isso aqui se eu esqueci a fórmula, né? E aí ele só me dá esse ângulo aqui, mas ele tem que, ele pode fazer assim, ó. Quando vocês dão uma volta na circunferência, tá? Ele tem que dar o raio para vocês, tá? No caso aqui, vamos dizer que o raio aqui vale 10, pronto, né? Aí vamos ver que o raio vale 10 e aqui tem um arco de 30 graus. Aí ele quer saber quanto é que mede isso aqui. Bom, aí vocês sabem que uma volta completa na circunferência são quantos graus? Se ele der uma volta aqui, ó. Uma rotação completa aqui. 360. Isso, né? Então, o comprimento da circunferência, se é uma volta, tá? É igual a 360 graus. Vocês podem trabalhar assim também, uma volta, né? 2πr, né? Isso aqui, 2π vezes o raio, tá? Uma volta é isso, né? 2π, vou colocar um R minúsculo aqui, tá? É igual a 360 graus, né? Aí quando ele der só fizer esse deslocamento daqui para cá assim, ó, é L, né? Tá? Quantos graus ele fez aqui? 30 graus. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é a minha regra de 3 já montada. Qual é o π? Bom, depende. Ele que vai dizer para vocês quanto é o π. Vamos dizer que ele pede para vocês adotarem, né? π igual a 3,14. Aliás, vamos fazer melhor, né? Vamos colocar o π mais simples aí. Vamos colocar o π O valendo vídeo 3 vai só. sair e entrar. Tá. Tá com dificuldade, né? Tá travando muito. Tá. Eu não sei se é assim, gente. Eu já falei para vocês sobre a questão da bateria, né? Se a bateria estiver muito fraca ou se vocês estiverem no modo de economia de energia no de vocês, no aparelho, ele vai travar. Tá? Principalmente quem tiver uma configuração economia de energia. Tá? Eu descobri esses dias aqui que eu estava com o meu aparelho assim, estava na bateria normal, mas só que estava travando porque estava no modo de economia de energia. E ele trava porque ele tem que desabilitar algumas coisas no celular para poder funcionar direito. O Tá? meu é a internet mesmo, professor. Isso, Às vezes pode tá ser ruim, internet. tá caindo. Sempre, né? Bora lá. Melhorou aí? Nós temos 3 minutos. Se cair, eu vou mandar de novo o link, Agora tá, sim. gente? Ah, Tá? Então, olha, eu estou mostrando para vocês como fazer para calcular isso aqui, né? Sem a fórmula. Vocês podem fazer regra de 3, tá? Sem a fórmula assim, ó. Aí vocês vão usar isso aqui, ó. 2 vezes o π, no caso, eu pedi para o aluno usar 3 e o R foi dado aqui, ó, 10. Tá? Igual a 360. E o outro é o L que vocês querem calcular igual a 30. Pronto, aí vocês vão fazer essa multiplicação aqui, né? Quando vocês multiplicarem vai dar 60, né? É igual a 360, tá? E aqui embaixo L é igual a 30. Pronto, quando vocês fizerem isso aqui, ó, vocês vão ter o L de vocês resolvido. Tá bom? Então, o aluno pode resolver dessa maneira também aqui. Ele não sabe da fórmula, ele pode usar a regra de 3 aqui sem problemas, usando essa relação aqui. Tá? Cálculo com relógio, ele pode usar a regra de 3. Né? De vez em quando aparecem uns cálculos perguntando sobre ângulo dos ponteiros. Use regra de 3, quem não souber da fórmula. Tá? Alguma pergunta aí ou não? Dá para entender esse monte de emaranhado aí? Não tem dúvida. Não? Tá? Nenhuma dúvida. Vou apagar aqui, tá? Tá, vai. Ó, nós estamos trabalhando com uma situação aqui nova com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra radianos. Alguém já ouviu falar disso aqui? Isso a gente já ouviu falar, o resto não, só que isso Eu trabalhei com vocês já isso aí? Radiano já. Já, né? Pois é. Né? O radiano é o comprimento, é esse ângulo aqui que ele está falando, tá? Quando ele fala assim, é o ângulo alfa, né? O ângulo alfa em radianos. Ele está falando desse ângulo aqui, ó. Quando esse ângulo, o valor dele estiver em radiano, por exemplo, 5 radianos, 10 radianos, alfa radianos aqui, quando aparecer a palavra radiano bem aqui no ângulo central, vocês terão que trabalhar com essa fórmula matemática para determinar o comprimento desse arco. Tá? Ele só está facilitando para vocês, tá?
Então, isso aqui é só quando estiver irradiando. Né? Vamos supor que aqui, ó, vou fazer mais rápido aqui para você entender, tá? Bem aqui nesse alfa, tenha 2 radianos. Né? O que quer dizer isso aí? Que esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, ele é o dobro da medida do raio. Tem 2 vezes a medida do raio. Né? Se o raio valer 5, aqui vale 10. Tipo, a radiana é a mesma medida do raio, não Do é? raio. A cada radiano é uma medida de raio. Da própria circunferência.